Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma reflexão bíblica da nossa série Orando como Jesus Ensinou, como toda quarta às 19 horas. E hoje nós vamos falar de um texto que está em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Vou explorar alguns pontos principais hoje e na próxima semana a gente terá a conclusão, abordando alguns outros aspectos secundários relacionados a esta parábola. Então vamos ler então o texto? Lucas 18, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Irmãos, é importante lembrar que toda parábola ela tem uma conclusão, ela tem uma ideia central, uma lição em que ela tenta passar. É um pouco perigoso a gente tentar extrair ensinos de algumas questões que são secundárias. Porém, eu vejo que neste caso a gente pode aprender sim com algumas questões secundárias, sem comprometer a ideia central, mas reforçando a ideia central. Então hoje vocês podem observar as palavras que estão em negrito, elas serão exploradas hoje. Na próxima semana, a gente vai explorar um pouco esses aspectos secundários que cooperam para fortalecer a ideia central, sem alegorizar, sem colocar sentido que o texto não impõe. Mas vamos lá. O versículo 1, a gente já tem aqui o propósito do porquê que Jesus contou esta parábola. Deviam orar sempre e nunca desanimar. Como é importante hoje saber que Jesus deseja isso de nós, dado que as circunstâncias e as adversidades, por inúmeras vezes, nos desafiam a permanecer em oração. Então, esse orar sempre significa em todas as ocasiões. Há vários motivos, todos os dias, que encontramos para pedir o auxílio, o direcionamento, a segurança em nosso coração, em nosso Deus, que nos ama e que é o nosso Pai amoroso. Então, Jesus contou essa parábola para ensinar os seus discípulos que a oração deve ser algo contínuo e que eles não devem desanimar em nenhum momento. E a gente vai entender um pouco do porquê desse desânimo. Alguns personagens aqui aparecem, o primeiro deles é um juiz, depois uma viúva, e depois Jesus fala sobre a atitude de Deus em comparação com esse juiz. É interessante, como vimos na semana passada, nessa parábola também há um ensino através da comparação de um homem, a ação de um homem, dentro aqui da função de um juiz, que deveria promover a justiça, julgar retamente, em comparação com as ações de Deus. Jesus ele usa esse artifício para nos ensinar. No versículo 2, nós lemos que havia um juiz que não temia a Deus. Então veja que esse homem não era um servo de Deus, ele não temia ao Senhor e nem se importava com os homens. Então, além de não temer a Deus, não servir a Deus, ele também não se importava com os homens. Muito ruim a gente pensar em alguém que exerce uma função tão importante sem temor a Deus e sem
se importar com as pessoas, dado que uma decisão injusta pode trazer um grande prejuízo. E se alguém faz isso sem se importar, é mais fácil que ele não tenha uma conduta ética, isso é muito perigoso. Então, tem um problema de caráter e tem um problema também de amor, de ausência de compaixão, de misericórdia para com os outros, o que faz com que a sua função nem sempre possa ser bem exercida. Mas naquela mesma cidade havia também uma viúva que se dirigia continuamente a ele, ou seja, era alguém que precisava que alguém viesse julgar a sua causa. Ela dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. E diz aqui que por algum tempo ele recusou, mas finalmente, embora não temesse a Deus, isso é bem destacado, e não se importe com as pessoas, com os homens, pela viúva estar ali aborrecendo, ele decidiu atendê-la, para que ela não viesse mais importunar. Aqui o sentido é justamente esse, de alguém que está perseverando, está insistindo, e pelo fato da sua insistência, da insistência da viúva, mesmo ele não sendo temente, e mesmo ele não se importando com as pessoas, ele atendeu. Então a perseverança ajuda para que a bênção seja alcançada. E aí, Jesus vai comparar ao caráter daquele homem, ouçam o que diz o juiz injusto. Ou seja, os homens, o homem injusto, ele pode agir dessa forma. Mas e Deus? Deus é injusto? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aos seus servos? Então aqui temos a grande lição da parábola, mostrando que Deus, ele é diferente dos homens. E se os homens sendo maus, perseverando, insistindo, a gente obtém bênção, quanto mais perseverando, orando diante de Deus, apresentando as nossas causas e pedindo a Ele sempre, claro, que faça a sua vontade, essa perseverança é algo que agrada a Deus. A postura de um servo de Deus que insiste em oração e nunca desanima é algo que agrada a Deus. E se um homem mau atende quem é perseverante, quanto mais Deus, sendo justo e reto juiz. Então, recapitulando, orar sempre e nunca desanimar é o objetivo central da passagem. Então, nós somos estimulados, nós percebemos que a perseverança ela traz recompensa diante dos homens e muito mais isso é garantido diante de Deus, já que Deus é melhor do que qualquer homem, é justo. Por isso, nós nunca devemos desanimar. Por aí parte o raciocínio. Um juiz que não era temente, não se importava, mesmo assim atendeu. E aqui uma observação. Pessoas não tementes podem fazer coisas certas, mas pelos motivos errados. Aquele homem fez a coisa certa, mas pelo motivo errado. Deus ele avalia não só as nossas ações, mas também as motivações que nos levam a agir. E se as nossas intenções elas são equivocadas, isso também trará juízo. Se são motivações egoístas, se são motivações que não visam glorificar o nome de Deus, isso também trará juízo diante do Senhor. Então, não basta somente agir corretamente, mas Deus ele deseja uma transformação completa, interior do homem, um arrependimento completo e uma mudança de caráter. Só pegando o gancho aqui para a gente aprender essa lição também. E uma viúva suplicante perdida por justiça. Mas estava suplicando para quem? Para um juiz que não era temente. A quem nós temos clamado e pedido a Deus? Ou melhor, a quem nós temos clamado? Temos pedido a Deus, devemos pedir ao nosso Senhor. Outras coisas aqui, considerações para compreender o texto. Quero chamar a atenção para esse versículo 7. Caso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, que esperamos de Deus como um justo juiz? Devemos confiar, não devemos desanimar, porque Deus é justo e Ele fará tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que produz glória para o seu nome, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável, Ele fará, e aquilo que é bom, Ele irá responder. Então, o que aprendemos a respeito de orar sempre sem desanimar? Deus deseja que oremos sempre, sem desanimar, e isso
faz parte da piedade, ou seja, da característica de um servo temente a Deus, que clama, que ora a Ele continuamente. Então, isso é dever de todo cristão. Devemos confiar em ser atendidos, porque oramos ao Deus justo e amoroso. Não estamos pedindo a um homem ímpio, estamos pedindo a um Deus, ao Senhor dos senhores, o único Deus verdadeiro, que é justo, que é santo, que é reto, e que ele faz porque ele tem poder, ele faz porque ele é justo, e ele faz porque ele também é amoroso e possui compaixão. Tudo aquilo que aquele homem não tinha, mesmo assim realizou, Jesus tem e realiza muito mais. Por último, devemos pedir para a pessoa certa, ou seja, na nossa lista de prioridades, oremos sempre em primeiro lugar, antes de recorrer e confiar em homens, entregar nossa vida a homens, nós precisamos, na verdade, sempre entregar nossa vida a Deus. Vamos aplicar agora o que aprendemos nesse momento de oração. Guarde esta palavra. Deus abençoe vocês. Na próxima semana eu quero trazer mais algumas lições, algumas coisas que podemos aprender nesta passagem bíblica. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.